E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus disse que se afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Os irmãos podem se assentar? Senhor meu Deus e Pai, aqui estou, Senhor, diante da Tua presença, com meus 5 pães e os 2 peixinhos. Sei que sou pequeno, sou fraco, mas sei, Pai, que Tu estás comigo. Então peço que Tu venha, Pai, multiplicar essa palavra, Pai, venha multiplicar e venha falar através de mim, Pai. Usa-me, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, e que a nossa palavra, Senhor, venha, Senhor, entrar no coração da Tua igreja, no nome de Jesus. Meus irmãos, aqui os pescadores chegaram depois de uma noite inteira de pesca frustrada, de desilusão, daquilo que ele mais estava acostumado a fazer e deu errado. Quantos de nós aqui, todos os dias, levantamos e vamos trabalhar e dá errado? Levantamos e vamos fazer alguma coisa e dá errado. Acho que a parte mais difícil da nossa vida é quando as coisas estão errado e a gente pensa, mas eu fiz tudo certo e deu errado. E não foi por acaso que aconteceu essa pesca fracassada essa noite. Jesus tinha um propósito na vida deles. Eles precisavam dessa noite de fracasso. Assim como todos nós precisamos tropeçar, precisamos errar, precisamos fracassar, mas nunca desistir. Sempre perseverar, sempre buscar o entendimento de Deus para aquilo que está acontecendo errado. Porque o errado para nós, para os nossos olhos, pode ser o correto para Deus. Pode ser o começo da tua história com Deus. Ali eles estavam lavando as redes, creio eu que aborrecidos, tristes. E Jesus, no meio de tantos barcos, escolheu um deles. Pediu para que se afastasse, pregou para a multidão, e eu creio que eles no barco, entristecidos, cansados da noite inteira, olhando aquele sermão e pensando o que vamos fazer na nossa vida, e nada dá certo. Como vamos prosseguir? Após a palavra de Jesus, com a multidão, ele pede para eles puxarem o barco mais ao fundo do lago, para jogarem as redes de novo. E é o que Deus faz por nós todos os dias. Ele pede para nós jogar as redes novamente. Joga as redes novamente. Faz novamente. A gente tem que fazer novamente, sem desistir, sem cansar. Mesmo que a gente esteja vendo que nada está dando certo, nada está dando errado, sempre está dando certo aos olhos de Deus. A gente pode ficar frustrado, chorar, se escabelar, mas temos que crer que Deus sempre quer o melhor para nós. Todos os problemas que nós temos, Deus tem a solução, mas nós temos que buscar, nós temos que ir atrás da solução, ir atrás de Deus, adorar o santo nome de Deus. Então eles ali jogaram, foram ao mar e foram jogar as redes. Naquela hora, eu creio que Pedro, que é meio explosivo, assim, que tem alguns de nós, tipo eu, deve ter dito, vou jogar as redes. Mas, eu pensei a noite toda, porque agora vai dar certo. Mas ele pregou, ele falou, ele curou, e eu vi. Vou tentar. Se der errado, foi ele, não foi eu. E assim eles jogaram as redes. E ali teve a pesca maravilhosa. Foram tantos peixes. Aqui no versículo 6 diz que, fazendo-se apanhar grande quantidade de peixes, as redes deles começaram a se romper. E aqui eu tive um entendimento. Por que as redes começaram a se romper? Porque foi a primeira vez que Jesus encontrou Pedro. Ele não estava preparado para as maravilhas que Deus tinha dado para ele. Ele não estava pronto para tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele estava preparado para a pesca que ele estava acostumado a ter, para o sucesso que ele estava acostumado a ter, para aquilo que ele sabia fazer. E Deus tinha muito mais para ele.
Glória. Naquele momento, joga as redes. E ao quase se romper as redes, ele precisou da ajuda dos irmãos. Assim como nós precisamos da ajuda dos irmãos para carregar a rede no início da nossa caminhada. Sempre precisamos que os irmãos nos apoiem. E sempre temos que ser humildes como eles foram, pedindo o apoio dos irmãos. Meus irmãos, mais para frente, em João 21, João 21, 3. Simão Pedro disse aos outros apóstolos: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede do barco à direita de vocês. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se da sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Saltearam em terra e viram ali as brasas com o peixe por cima. Também havia pão. Jesus disse-lhes: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo tendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Glória. Aqui eu vejo porque a rede não se rompeu. Pedro teve uma caminhada longa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aprendeu muito. Ele foi preparado. Ele foi moldado conforme Jesus queria. Ele foi preparado para seguir a obras grandes. Então, naquele momento, ele estava preparado para a grande maravilha que Jesus tinha para ele. Glória. Então, as redes não se romperam porque ele aprendeu com Jesus, ele seguiu Jesus, ele teve o entendimento que a única saída que ele tinha era seguir Jesus. E Jesus é as maravilhas. Jesus nos amou até o último minuto. Deus amou o mundo e mandou Jesus para nos salvar, nos libertar, nos curar. É a maior prova de amor que isso não existe.
colocou no meu coração. Todos nós temos dias difíceis. Todos nós temos tempos difíceis. Porque aqui foi a noite toda que eles pescaram sem ter nada. Mas isso foi um tempo. Nosso tempo pode ser um ano, nosso tempo pode ser um mês, pode ser 5 anos. Mas creia, meu irmão, creia, que o milagre de Deus está logo ali. Ele só vai te entregar quando tu tiver condições de carregar o milagre que ele vai te dar. Aleluia. Quando tu tiver condições de lidar com o milagre que ele tem para ti. Então tu tem que te preparar, tem que te preparar, tem que crer, tem que ter fé. Ah, mas fé é difícil de ter quando nada acontece, né? É difícil. É difícil ter fé quando está dando tudo errado. Mas Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Não disse que nós seríamos sempre parceiros, sempre alegres, não teria problema. Não disse que nós teríamos aflições. E todos nós que já chegamos a Jesus sabemos. Então nós temos que estar preparados para ter as aflições, para ter os problemas, mas compreender que dentro dos problemas Jesus está junto conosco. Fora dos problemas, Jesus está junto conosco. Então, meus irmãos, creiam em Jesus, creiam, busquem, adorem ao Senhor. Adorar ao Senhor. Porque que a gente, do início da Bíblia ao fim, ele pede para adorar. Adore a Jesus, adore ao Senhor, me adore, estamos adorando. Porque quanto mais você adora, mais você se parece com Jesus. Quanto mais você adora, mais parecido com Jesus você vai ficar. Quanto mais você adorar a Bíblia, mais adorar a palavra do Senhor, mais parecido com a palavra você vai ficar. Então, meus irmãos, tire o tempo de vocês para adorar ao Senhor. Tira 5 minutos, vai passar para 10, vai passar para 15, mas tira um tempo para adorar ao Senhor. Dá o teu melhor para o Senhor. O Senhor não quer o teu dinheiro, o Senhor não quer o teu carro, o Senhor quer o teu coração, a tua alma. Ele quer no dia do arrebatamento, nosso nome esteja escrito ali, no livro da vida. Essa é a maior bênção que todos nós podemos ganhar. Nosso nome estará ali, no livro da vida, e nós temos a vida eterna. Eu sei que às vezes a gente olha, mas o vizinho não faz nada e ele tem carrão, ele come churrasco toda semana, eu estou comendo miojo. Mas no dia do arrebatamento, meus irmãos, nós vamos estar lá, nas ruas de ouro, e o vizinho não vai estar. Oh, glória. Ele vai estar no mar de fogo. Então eu prefiro adorar ao Senhor e no dia do arrebatamento estar junto dele. Meu nome esteja sobre a igreja ficar de pé. Espero, meus irmãos, que as palavras tenham ajudado a vocês, tenham adentrado no coração, que esteja aberto para ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, quem nos vê, quem me vê, eu, a minha família, eu não consigo nem olhar muito para frente. A gente se converteu, eu me batizei em 2016, em dezembro. Eu e a minha família, eu, a minha esposa, a minha filha Giovana, meu filho Jean, que está aí. E desde então a gente tem buscado a Jesus o tempo todo. Muitos tropeços, mas a gente batalha dia a dia. Quem me conhece desde antes de 2016 consegue ver uma mudança da água para o vinho. Em 2015 eu tive um carnaval em Tapos onde eu fiquei envergonhado de mim mesmo. E eu não era cristão, eu era de fazer festa, eu era de beber. Quando eu vi um vídeo, uma reportagem que teve à noite que eu participei, e aquilo me marcou muito. E passou-se um ano, onde naquela reportagem eu tinha prometido que eu ia levar muito mais pessoas para aquele carnaval do outro ano. E eu não levei muito mais pessoas. Eu fui e disse que aquele seria meu último ano que eu beberia. Que eu iria beber até aquele último dia do carnaval e nunca mais iria beber. Eu não conhecia Jesus, eu achava que não conhecia. E assim foi, meus irmãos. Passou o carnaval, terminou o último dia e eu nunca mais bebi até hoje.
para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E passou-se alguns dias, algumas semanas, eu fui à casa dos meus amigos, meus irmãos, da grávida do Regis, e disse para eles: eu queria que vocês me levassem na igreja de vocês. Eu quero ir lá na igreja de vocês. E eles me conheciam de muito mais tempo. Não creram muito naquela palavra, né? Ah, o irmão tá, né? Passou-se uma semana. Hoje eu sei que tem 3 vezes por semana. Passou-se uma semana. Na segunda eu falei: tá, meu, mas tu não foi no culto? Não, eu fui. Eu queria ir, não me levou. Ah, tu quer ir mesmo? Quero. Ah, eu tô indo no culto aqui 10 minutos. Vamos. Passa aqui em casa, nós vamos. Aí, nesse mesmo momento, eu estava em casa e falei para minha esposa: vou tomar um banho, trocar de roupa e estou indo na igreja. Ela ficou brava comigo, porque eu não convidei ela. Mas Jesus sabe de todas as coisas. Se eu convidasse ela em 10 minutos, jamais, né? Jamais. Ninguém ia se arrumar em 10 minutos, mulher, né? Para sair, não. E eu fui, meus irmãos. E fui ao primeiro culto. E fui no segundo. Levei meu filho. E fui mais uns cultos. Levei minha esposa. E de todos nós aqui, o mais forte hoje, e a mais difícil de dobrar, foi aquela pequenininha. Mas ela foi. E desde então, meus irmãos, a gente começou a congregar na Piratini e nunca mais deixamos de faltar o culto, de ir à igreja, de adorar ao Senhor. E a nossa vida foi se transformando. E para a glória de Deus, veio meus pais. Para a glória de Deus, veio meu irmão. Teve que apanhar um pouco, né, mano? Mas Deus sabe de todas as coisas. Como ele ia ter o tempo para ler a palavra, entender o que Deus tinha para ele, Deus arrumou um tempo. De uma maneira ruim, mas arrumou um tempo. Porque Deus trabalha assim, de todas as formas. Agora vocês viram, a minha família está meio grande aí, né? Ocupando bastante lugares. Estamos vindos. E eu creio que todos da minha casa serviremos ao Senhor. Para que no dia da glória eu possa apresentar ao Senhor: essa é a minha família, a qual tu deu para mim cuidar, a família que tu deu para mim guiar. Ela está aqui, Senhor. Agradeço a oportunidade. Os irmãos que sentirem no coração, meu irmão, que fizerem uma oração, que acharem que essa palavra falou com vocês de alguma maneira, que Jesus tem falado com vocês e hoje